volta ao Vivo e em Cores, último bloco do nosso programa. Que peninha. Eu também estou dizendo a mesma coisa, porque tá bom demais o que nós estamos recebendo hoje de informações. Barbaridade, não é? Claro, o tema de hoje é esclerose múltipla, uma das maiores autoridades no tema, um dos maiores médicos desse país, por que não dizer também das Américas aí, o doutor Antônio Xavier de Lima Neto. Ele é médico neurologista, está aqui hoje para falar está falando tudo sobre esclerose múltipla. E nós fomos às ruas, mais uma vez fomos às ruas, o povo continua perguntando, nós registramos a participação das pessoas que têm também dúvidas e a gente trouxe essas dúvidas da rua para o tema de hoje. O povo pergunta. Olá, meu nome é Janiquele. Gostaria de saber se pessoas com esclerose múltipla podem praticar esportes. Muito bem, doutor. Assim, se tem esclerose, pode praticar esporte, ou seja, pode fazer exercício? Pode praticar algum esporte específico? Tem alguma restrição, não? Uma ótima pergunta. Uma das recomendações é que os portadores de esclerose múltipla, nas fases iniciais, devam praticar esporte. A atividade aeróbica estimula o sistema imunológico, aumenta o vigor físico. A pessoa não deve se exceder se ela não está preparada, se ela não tem um bom condicionamento, ela deve se condicionar, mas deve praticar esporte. E também é recomendado na esclerose múltipla, quando o indivíduo já tem alguma deficiência motora, que ele faça fisioterapia, e um bom fisioterapeuta orienta ao paciente, não só no sentido de corrigir determinadas alterações identificadas por ele e pelo neurologista, mas também estimula o paciente a prática de exercício físico. É extremamente saudável, desde que ele tenha condicionamento para isso. Okay. Doutora Helena Cidêncio de Lima Ferrari, de Valinhos, obrigado, dona Helena, Deus abençoe a senhora, viu? Ela gostaria de saber se lúpus provoca a esclerose múltipla, doutor. Interessante Helena. Sua pergunta, porque o lúpus eritematoso é uma doença autoimune, em que o sistema imunológico não reconhece o tecido conjuntivo como parte do corpo, diferente da esclerose múltipla, em que o sistema imunológico não reconhece a bainha dos nervos, a bainha de mielina, como parte do corpo. Então, o que acontece? No lúpus, há uma alteração de inflamação do tecido conjuntivo em toda a extensão do organismo, inclusive no tecido conjuntivo dos vasos, dos músculos. É uma doença autoimune, mas não tem nada a ver com a esclerose múltipla. Okay. Doutor, aqui um e-mail chegou do Nelson, nosso amigo Nelson Andrade. Deus abençoe, Nelson. Gostaria de saber se o exame do licor, aquele que retira um líquido da coluna, é determinante no diagnóstico da esclerose múltipla, pois já ouvi dizer que ele é determinante. E quando ele não mostra nada, mas as lesões aparecem nas imagens da ressonância, o que se pode concluir? E com relação ao tratamento, como se dá a resposta a uma pessoa jovem? E novamente pergunto sobre a vitamina D. Nosso amigo Nelson aí que mandou esse e-mail, Nelson Andrade, doutor. Nelson, o líquido cefalorraquidiano, também conhecido por líquor, é um fluido que banha todo o tecido nervoso, o sistema nervoso central. E nele se refletem manifestações inflamatórias e da imunidade. Ele não é um elemento para se fazer um diagnóstico definitivo. Ele é um elemento coadjuvante. Pode ser pesquisado nesse exame o aumento das imunoglobulinas através de uma técnica no líquido cefalorraquidiano que se chama eletroforese das proteínas com isofocalização. A presença de bandas oligoclonais, mostrando aumento de imunoglobulinas, mostra que existe no sistema nervoso a formação de anticorpos para a doença, embora ele é um elemento que se soma a outros para o diagnóstico da esclerose múltipla. Não é 100%, é uma porcentagem de casos em que o líquido aparece com alterações. Então, não se faz o diagnóstico só pelo líquido, ele é coadjuvante.
E a gente, com essa resposta aqui da nossa amiga, do nosso amigo Nelson, eu quero agradecer também à nossa amiga Priscila. A Priscila que também fez praticamente a mesma pergunta. Ela que deu a entrevista no início da matéria. Obrigado, Priscila, pelo teu carinho, pela entrevista, viu? Ela está assistindo o programa juntamente com a sua vizinha Jônica, né, que também está assistindo junto com ela, sim, e perguntou justamente sobre o líquor, né, o exame de líquor. Espero que a resposta do médico tenha, assim, dado bons resultados aí também na sua pesquisa, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Francisco Antônio de Machado, Minas Gerais. Obrigado, seu Francisco. É portador de esclerose múltipla há 10 anos, mas graças a Deus não toma mais remédio. E às vezes dá alguns calafrios. Gostaria de saber se tem algo a ver com a doença, esses calafrios. Pergunta o nosso amigo Francisco Antônio, doutor. Francisco Antônio, esse sintoma calafrio é um sintoma autonômico, sistema nervoso simpático, parasimpático. Ele não é típico da esclerose múltipla, é uma manifestação que tem a ver com uma série de fatores. Pode ser até fator de origem intencional, mas ele não é uma manifestação típica de doença. Barra do Piraí, Rio de Janeiro, é Paulo Hermenegildo Rodrigues. Obrigado, seu Paulo. Tenho dores nos braços, estou um pouco desanimado, às vezes vejo 2 imagens. Gostaria de saber se isso também é algum sintoma inicial da esclerose múltipla. Pergunta ao nosso amigo Paulo, doutor. Paulo, visão dupla, enxergar duplo, pode ser sintoma de uma doença ou do sistema nervoso central ou da junção do nervo com o músculo. Existe uma doença que dá visão dupla que se chama miastenia. É uma doença autoimune que não tem nada a ver com a esclerose múltipla, mas é também uma doença autoimune. Essa doença nos músculos. É preciso ser investigado por um neurologista para se diagnosticar que tipo de doença é essa que lhe afeta os músculos dos braços e lhe causa visão dupla. Tem múltiplas causas, precisa ser investigado. A Thaís, de 17 anos, está acompanhando o programa lá em Caetité, na Bahia. Obrigado, Thaís. Tem 17 anos, doutor. Ela sente com frequência algumas queimações nas pernas, no joelho, de baixo para cima. Sinto isso à noite, quando deito para dormir. É algum sintoma também da esclerose? Pergunta a nossa amiga Thaís, que está acompanhando o programa. Ela está nessa faixa etária, doutor. Thaís, é uma pergunta interessante. Se é um sintoma contínuo, muito frequente, quase que todas as noites, é difícil dizer que isso seja esclerose múltipla. A esclerose múltipla geralmente evolui por surtos, ou seja, há o sintoma que, passado alguns dias, desaparece. Passam semanas ou meses para aparecer de novo. Quando é um sintoma contínuo, fica difícil de dizer que seja esclerose múltipla, porque seria acompanhado de outras manifestações, algumas capazes de provocar até perda de função. Então, minha recomendação, passe por um neurologista, conte sua história, seja bem examinado para se chegar a uma conclusão. A Laurita Nobre de Souza, era de Patos, na Paraíba. Obrigado, dona Laurita, Deus abençoe a senhora. Eu mesmo vou responder essa pergunta aqui. Eu tenho família de 2º grau que morreu de esclerose. Tenho possibilidade de eu ter também, né? Se não tem nada hereditário, né, doutor? Não é algo hereditário, né? Ele é circunstancial, sazonal, etc, etc. Então, tá certo aí a linha de resposta para a dona Laurita? Exatamente, não tem nenhum componente hereditário. Ok. Muito bem. Aqui a nossa amiga Elizabeth mandou um e-mail também para a gente. Obrigado, Elizabeth. Elizabeth Ferreira da Costa, sempre nos acompanha, é sócia aqui da TV. Muito obrigado. Tenho polioneuropatia periférica. Estou aguardando o resultado da coleta de líquido da medula para saber a causa. Estou tomando lírica. Então eu pergunto, doutor, essa doença tem cura e qual o tratamento? Pergunta nossa amiga Elizabeth, doutor. Elizabeth, é uma pergunta muito interessante. O capítulo das doenças dos nervos periféricos, muitos nervos, neuropatia, doença de múltiplos nervos, pode ter inúmeras causas. É muito difícil se fazer um diagnóstico por um sintoma, perda de sensibilidade, amortecimento, perda de função motora, dizendo que é uma polineuropatia que tem uma única causa. Existem desde um diabetes, uma doença inflamatória, uma doença pós-infecciosa, uma doença paraneoplásica. Então, a polineuropatia é de difícil diagnóstico. Muitas vezes é preciso até tirar um fragmento do nervo, fazer uma biópsia para investigar que tipo
de polineuropatia a pessoa apresenta. Então, isto não é propriamente uma manifestação que tenha qualquer ligação com a esclerose múltipla. Gente, eu queria até ficar aqui, né, conversando mais sobre o tema, que é interessante e, acima de tudo, esclarecedor. A gente sabe que televisão também é tempo, mas hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Antônio Xavier de Lima Neto, um dos maiores neurologistas desse país, e o assunto foi esclerose múltipla. Quem quiser entrar em contato, nós vamos aqui fornecer um telefone e um e-mail. Quem não teve a sua resposta aqui pelo e-mail, não dá tempo, a gente não consegue ler 30%, graças a Deus, de tanta pergunta. Pode redirecionar o seu e-mail para, está na tela, clineucamp@terra.com.br. Clineucamp, é Clínica Neurológica Campinas. Clineucamp@terra.com.br. Quem quiser o telefone também está aqui, ó, 19 3251 6288, 3251 6288. Doutor Antônio, o que eu vou dizer? Além de um muito obrigado, de coração, o senhor se comunica muito bem, tem uma sabedoria inata aí e passa isso com carinho para as pessoas, de uma maneira compreensível. Não é em vão que o senhor já veio 3 vezes aqui no Vídeo de Saúde. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. E se continuarmos o convite, o senhor voltaria aqui, doutor? Voltaria, é um prazer imenso poder esclarecer alguma coisa do pouco que eu sei sobre a doença. Que Deus abençoe o senhor, suas pesquisas, nosso muito obrigado. Um abraço também à doutora Paula, psicóloga também, que a gente sabe que a esclerose é um assunto multidisciplinar, também está aqui. Um abraço, doutora. E eu vou pedir licença, doutor, que muita gente também, além de perguntas, fazem pedidos de oração. Então, eu quero terminar esse programa assim, fazendo uma oração por todos os doentes, em especial também pelos médicos, hoje muito bem representados pelo senhor, viu? Que maravilha, gente, que programa bom, né? Quanto que a gente aprende hoje aqui, quanto que a gente aprendeu e aprende no Vídeo de Saúde cada vez que vai para o ar, viu? E aí nós queremos agora, com muito carinho, concluir esse programa rezando juntos. Quero rezar agora por você que participou, que fez a sua pergunta, você que participou, você que assistiu, que está assistindo o programa, que também de uma forma ou de outra está participando, pelo seu carinho, pela sua sintonia. Quero rezar agora por todos os médicos, hoje muito bem representados pelo Dr. Antônio, por todos os médicos, cirurgiões, especialistas, nós queremos rezar. Queremos rezar também uma bênção especial por todos os que cuidam dos doentes. Eu chamo anjos da guarda, aquelas pessoas que estão todos os dias ali, para cuidar, dar o remédio na hora certa, fazer companhia, contar uma história, marcar presença, rir junto, chorar junto, fazer silêncio, mas estar junto. É um anjo da guarda. Parabéns para você que faz esse trabalho. Eu sei que você também tem as suas necessidades, as suas dores, as suas cruzes, mas quando você vê que tem alguém precisando mais do que você, você vai lá, deixa tudo para atender essa pessoa. Nosso muito obrigado. E para você hoje que está doente, talvez recebeu um diagnóstico de alguma doença, talvez fez alguma sessão de quimioterapia, de radioterapia, vai passar por alguma cirurgia. Você que está enfrentando esse tema de hoje, esclerose múltipla, você que está vivendo essa realidade, não desanima, faça a sua parte. Cuide-se, tome o seu remédio. Deus faz um milagre, claro que faz, mas jamais Deus vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Então faça a sua parte, cuide-se, tome o seu remédio, faça exercício, uma boa alimentação, vida saudável, hábitos saudáveis, tudo isso é saúde que traz para todos nós. Eu quero concluir na intercessão de São Peregrino, invocando do céu uma bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, e São Peregrino, desça sobre cada um de nós e nossas famílias, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado e lembre-se, cuide desse corpo. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.